pessoal! O conteúdo da aula de hoje é modularização. Então, esse conceito nós tínhamos visto em uma das últimas aulas presenciais que nós tivemos, mas vimos bem superficialmente, só para uma ideia geral de como que era criado isso. Então, esse conceito provavelmente vocês podem ter ouvido falar em algoritmos, mas quando se trata de estrutura de dados, então a gente faz isso ser aplicado efetivamente. Então a ideia é o que? Você separar, né, tudo que você criar de estrutura da parte principal, né, do main que nós temos lá. Então, o que você tem? Dois tipos de implementação. A implementação .c, tá? E a implementação .h. Então, nós temos dois formatos, ou seja, dois arquivos implementados e que eles vão trazer passos específicos para cada espaço de implementação. Então, quando for visível ao usuário ou quem for utilizar aquela implementação, ele só vai ver o arquivinho que tem o .h, tá? Agora, a implementação efetiva daquela estrutura, ela vai estar num arquivinho .c. Então, como que a gente faz isso? O que significa? Você ter o seu código, tá? Você vai ter lá um arquivo que ele vai ter uma série de instruções, tá? E esse arquivinho você vai nomear com algum nome com uma extensão header, tá? .h chama-se cabeçalho. Qual que é a ideia principal? Que nesse arquivo aqui de cabeçalho, você só tem os protótipos das funções, tá? Então você só vai ter funções ali de como que você vai utilizar cada instrução. Então lembrando que a gente cria uma função, você vai ter alguma coisa em argumento, né? O tipo daquele argumento e tal. Então a principal ideia é que o usuário saiba enxergar essa header e entenda que se ele for utilizar uma função específica, essa função ela vai ter dois argumentos, dois parâmetros aqui, né, específicos para ela, e que quando ele for utilizar essa função na sua implementação efetiva lá do main, então, tranquilo, ele sabe o que precisa. Porém, quando ele invoca essa função, ela está implementada de fato em algum lugar. E aí é que entra essa separação, tá? De você fazer um outro arquivinho que ele tenha um .c de extensão, né? E aí, essa extensão, o que significa? Então, essa funçãozinha que tem o nome, argumento aqui, x, né? E um argumento xy, então ela tem a implementação de fato aqui dentro. Como que ele vai utilizar e tal, se vai ter retorno, não vai ter retorno, e as instruções respectivas àquela função. Então, recapitulando, o ponto header, né, o ponto H, ele vai ter os protótipos das funções com os respectivos argumentos, né? Lembrando que ele termina ali com ponto vírgula no final. O ponto C, ele vai ser a implementação efetiva daquela função que você definiu no cabeçalho. Então, qual que é a ideia disso? É você separar o seu código. Frequentemente, o que acontece? As pessoas fazem o main, né? Isso aqui é bem comum acontecer. Eles têm no main. Então, primeiramente eles têm os import aqui, aí fazem o protótipo da função na segunda parte. Na terceira parte eles fazem a implementação dessa função, né? E na quarta parte ela tem uma função main criada aqui que usa essas funções. Então, dentro de um arquivo só, né? Então, às vezes, para você conseguir entender e fazer alguma modificação, você teria que mexer no código inteiro. A ideia aqui é que você tenha o protótipo que vai ser
visualizado pelo usuário no main, mas a implementação desses protótipos esteja num arquivinho .c. Então, quando você for utilizar, né, isso daqui, você só importa esse cabeçalho e aí você continua utilizando as funções tranquilamente. Tá? Então, essa é a principal ideia de modularização, ou seja, você vai ter módulos de implementações separadas e que você vai organizar muito melhor o seu código, e isso vai ser muito utilizado na nossa disciplina de estruturas. Por quê? Porque muitas vezes o que você fazer aqui, ó, na implementação da função, tá? Você pode mudar o comportamento da sua função e não necessariamente você mudou qualquer outra coisa, tá? Você pode mudar a utilização dessa função, mas você também não modificou nenhuma outra parte do código. Não tem que ficar depurando a parte do código que você está usando. Você pode ter essa implementação e utilizar em um outro código que tem um outro main, e aí você fazer o import disso também. E aí você usar essa mesma estrutura, né, essa mesma implementação, diversas vezes para vários executáveis. Então, os usuários eles podem fazer diferentes implementações, não necessariamente que você tem que ter ela inteira aqui, ó, no main, né? Então, aí nessa parte aqui você reduz e fica somente a visualização do usuário, o que, que ele vai precisar utilizar de fato, tá? A gente vai ver alguns exemplos. Então, como que você implementa isso? Para simplificar, tipos complexos podem ser definidos como os novos tipos, né? Você cria uma struct como protótipo de função no arquivo .h, então é isso que você tem aqui. O arquivo .c vai ter as operações, então isso que eu comentei, e você testa essas operações no main e como utilizar essas operações. Então vejamos esse exemplo. Você tem uma struct de aluno e uma struct aqui de data, tá? Nesse aluno ele pode ter um nome, uma matrícula do tipo inteiro e um conceito do tipo caractere, né? E aí você tem uma struct de data que é dia, mês e ano. Então, isso aqui é de fato uma implementação, né? Então, você tem a implementação. Então, isso aqui ele tem que conter num arquivo .c. Bom, então, como que você vai fazer isso, tá? Então, como que você vai fazer isso? Essa implementação, ela vai estar organizada num arquivo .c. O protótipo, né, dessa função aí, então, que você tiver um struct, opa, um struct, tá? Aluno, opa, aluno, e você chama ele de aluno, ponto e vírgula, você tem o protótipo, você vai ter isso num cabeçalho, tá? Como utilizar, então isso aqui vai ser para o arquivo C, o protótipo da função vai ir para o arquivo .h, tá? E o uso dela, então quando você for fazer uma implementação de aluno, tá? Que ele vai ter valores, por exemplo, que o aluno ele tem o nome de Kelly, tá? Digamos que ele tem a matrícula como 1, 2, 3, é o inteiro. E aí ele tem o conceito que todo mundo quer, conceito A, tá? Então, você criou um aluno com esses valores de dados representando essa estrutura aqui, tá? Aí você vai lá e cria aluno 1 e você vai passar os valores ou vai solicitar para o usuário fazer cadastro e assim vai.
e aí você vai ter diversos alunos sendo criados a partir dessa estrutura. Então, isso aqui é a parte do usuário. É você que está definindo, solicitando para o usuário digitar valores e tal, e fazendo uso dos dados da estrutura. Então, isso aqui a gente vai separar no arquivinho main.c. Essa parte do cabeçalho, né? Ele vai para um arquivinho .h, então aluno.h, qualquer coisa. E a implementação da estrutura e qualquer outra operação que você tiver, tá? Calcule o número de alunos com conceito, tal, e assim vai, tá?